Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a diferença de conjuntos na nossa aula 12. Tá? Dados dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A gente chama de diferença de conjuntos quando a gente coloca um sinal de menos aqui. Vai ficar A menos B. E o conjunto formado por essa diferença aqui são todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Como que isso daqui vai ficar na definição? Vai ficar assim, igual, a gente abre chaves, x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Simples, não é mesmo? Utilizando um diagrama de Venn, para ilustrar melhor essa situação, vamos ver como é que fica. Então vamos imaginar que nós temos um conjunto A aqui, nós temos um conjunto A e aqui nós temos em intersecção a esse conjunto um conjunto B. Como que nós vamos representar isso utilizando o diagrama de Venn-Euler através dessa operação da diferença de conjuntos, que é A menos B. Bom, são todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem ao B. Ou seja, vamos ver quais são esses elementos. São esses elementos aqui, ó. São todos esses elementos que estão aqui, dentro desse espaço. Ok? Vou fazer um pouco maior, para a gente enxergar isso melhor. Então, são todos esses elementos aqui, que estão em A e que não estão em B. Tá? Esses elementos aqui. Agora, esses elementos que estão em A e que ao mesmo tempo estão em B, eles não pertencem a esse conjunto, que é o conjunto resultado dessa diferença aqui. Vamos a um outro exemplo. Vou pegar uma caneta aqui. Bom, vamos lá. Então a gente tem esse seguinte conjunto aqui, o conjunto A, e dentro do conjunto A nós temos o conjunto B. Ok? Se nós fizermos a diferença de A menos B, quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem ao conjunto B? Bom, esse é bem fácil também. São todos esses elementos aqui. Todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Ok? Agora vamos utilizar um exemplo contrário a esse. Se nós tivermos esse conjunto aqui, nós temos o conjunto B, e dentro do conjunto B, nós temos o conjunto A. E se nós fizermos essa operação de A menos B, aonde estarão os elementos desse resultado? Bom, todos os elementos que estão aqui dentro do conjunto A, ao mesmo tempo, eles estão no conjunto B. Ou seja, nenhum elemento é resultado dessa diferença. Então aqui nós temos como resultado um conjunto vazio. Ok? Bom, vamos a alguns exemplos um pouco mais práticos. Vamos ver como que isso daqui funciona na forma escrita. Então, se nós tivermos aqui o seguinte elemento, o A, B e C nesse conjunto, e a gente fazer o seguinte, fazer menos o conjunto formado pelos elementos B, C, D e E. Qual seria o resultado dessa diferença de conjuntos? A gente tem que ver todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Bom, o A pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Então, nós temos o elemento A. Agora, esses dois elementos aqui, o B e o C, eles também pertencem ao conjunto B, certo? Então, eles não estarão aqui. O D e o E não pertencem a A, então o resultado é apenas o elemento A. Ok? Vamos a um outro exemplo. Nós temos aqui, vou utilizar uma outra cor, que aí fica melhor da gente entender. Bom, nós temos aqui um conjunto formado pelos elementos A, B e C. E a diferença menos o conjunto B, ou melhor, o conjunto formado pelos elementos B e C.
Bom, isso daqui é parecido com o exemplo anterior, certo? Então, nós temos aqui que a diferença desses conjuntos é esse conjunto aqui formado só pelo elemento A. Próximo exemplo, um conjunto formado pelos elementos A e B, menos o conjunto formado pelos elementos C, D, E e F. Qual o resultado desse conjunto aqui? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Bom, fácil, né? São todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Como todos os elementos que estão aqui não estão aqui, então a própria resposta é o próprio conjunto A. Ok? Muito fácil, né? Vamos a um último exemplo para finalizar. Nós temos aqui um outro conjunto formado pelos elementos A e B, menos um outro conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Qual seria a resposta? São todos os elementos que estão aqui e que não estão aqui nesse conjunto. Ou seja, todos os elementos que estão nesse conjunto estão nesse. Ou seja, o resultado é conjunto vazio. Tudo bem então, pessoal? A aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.